iniciando mais um Batata Quente, a 12ª edição desse programa que surgiu de uma brincadeira e veio para ficar, para falar de assuntos sérios, assuntos importantes, assuntos polêmicos, assuntos que agitam o dia a dia dos brasileiros no mundo. Brasileiros do mundo que despertam a atenção não apenas dos brasileiros que vivem fora do Brasil, mas uma grande, uma enorme audiência de brasileiros no Brasil, que fazem hoje mais de 50% da audiência diária do Fox Brasil. E eu quero agradecer a vocês, nossos conterrâneos do Brasil que estão aí na nossa pátria, agradecer pela audiência que você nos dá e por estar acompanhando tudo o que acontece de relevante com os brasileiros que residem fora do Brasil. Hoje, segundo estimativas oficiais, mais de 4 milhões de brasileiros residem fora do país. Não é um número pequeno, é uma população maior do que muitos estados brasileiros e com um impacto econômico, como se diz, um GPD, uma renda per capita, um produto interno bruto, que não sei em que lugar ficaria no Brasil, talvez segundo ou terceiro. Basta lembrar a quantidade de dólares, bilhões de dólares, que são enviados por brasileiros que moram no exterior todos os anos para o Brasil. Mas o assunto hoje é um assunto apaixonante. Difícil, porque mexe com um bocado de comodidades e incomodidades. Política. Não, 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 não. Eu fico pensando que a gente vai discutir batata frita aqui, batata. Olha, já estou até inventando o nome, viu, Eduardo? Batata quente aqui de política do Brasil. Não, 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 não. Não vamos se meter nessa confusão, não. Deixa vocês aí resolvendo isso por enquanto. A gente vai se dedicar a um tema muito importante para os brasileiros que vivem fora do país, especialmente os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que é o envolvimento com a política local. 2020 é ano de eleição nos Estados Unidos, eleição presidencial. Trump se reelege, há quem diga que antes da pandemia ele se reelegeria fácil, que Joe Biden não seria páreo para ele. A pandemia mudou esse jogo? Enfim, o que vai acontecer nas eleições de 2020? Para discutir e debater o papel do imigrante brasileiro, dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, porque imigrantes todos somos. Gostemos ou não, assumamos, estou certo ou estou errado, me corrija aí. Como é o correto aí? Certo, assumamos. Venhamos a assumir ou não. Todos somos imigrantes, tem uns que não gostam, né? Mas somos documentados, indocumentados, cidadãos, green card. Qual é o take de cada um? Qual é a posição de cada um? E por que a participação política é uma das únicas alternativas para a afirmação do imigrante neste país? Conosco essa noite está o radialista que muito nos honra com a sua presença, ele que é uma das vozes mais importantes e relevantes da comunicação brasileira nos Estados Unidos, de Boston, o cara da hora da notícia, Eduardo Oliveira. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carlos. Boa noite aos panelistas junto comigo. Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui num assunto tão pertinente, já que, como você falou, a pandemia mudou um pouco a cara da eleição. A gente já vai falar sobre isso. Bom, quem está conosco também, ele que é membro do Partido Republicano, um brasileiro que nos orgulha muito, é hoje uma liderança em conteste, não só política, mas na comunidade brasileira, fazendo uma ponte essencial com os norte-americanos. Ele é de Orlando, o nosso muito querido Bruno Portiliati. Boa noite, Bruno. Muito boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui participando com vocês. Muito obrigado, Bruno. Animado com a conversa. Bom, ela é uma pioneira, né? E está toda bonita como pioneira. Ela foi eleita vereadora da cidade de Framingham, que possivelmente é a cidade com maior proporção de população brasileira no mundo. A quantidade de brasileiros que vivem na cidade de Framingham, fica na Grande Boston, é realmente impressionante. E ela é representante constituída desses brasileiros. Boa noite, Margareth Shepherd. Boa noite, Carlos. É um prazer estar mais uma vez no evento do Focus Brasil, também um pioneiro na discussão de educação política da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Muito nos orgulhamos disso e muito nos orgulhamos do apoio que você tem nos dado desde o Marco Zero. Quem está conosco também lá de outra região, ela que tem uma linda história de dedicação a causas do povo brasileiro do exterior, iniciou com a dedicação total à língua portuguesa, à literatura, à manutenção da nossa cultura e das nossas raízes com as nossas crianças.
evoluiu para uma participação política importante através do Conselho de Representantes Brasileiros do Exterior e hoje está aí com várias notícias boas para dar que eu não posso dar, mas ela também não sei se vai poder dar, mas se não puder dar, não deu. A gente discute política. Eu só digo uma coisa para vocês. Passou um passarinho aqui e disse uma frase. Eu não sei o que essa frase significa. O CRBE não morreu. Boa noite, Valéria Sácia, de São Francisco. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pelo convite para participar desse painel fantástico falando sobre política. Eu também estou envolvida na política aqui na Califórnia e a gente vai trocar uma boa figurinha hoje aqui. Estou feliz por estar participando com todos esses panelistas fantásticos aqui. A Valéria foi candidata a vereadora nas eleições passadas e teve uma experiência muito interessante que vai contar para a gente. Mas, por falar em conquista, quem completa esse painel essa noite é a Stephanie Martins, que é eleita vereadora brasileira da cidade de Everett, uma das cidades que compõe a região metropolitana de Boston, e foi um avanço importante de uma cidade que tem uma presença brasileira bastante expressiva, mas que muitos achavam que ia demorar muito até que alguém conseguisse ser eleito ou eleita vereador pela cidade. A Stephanie veio, viu, venceu e está brigando a boa briga. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar novamente na Fox Brasil. Muito obrigada por estar abordando esse tema. E estamos na competição com a Margarete para ver quem tem a maior concentração de brasileiros. E é um grande prazer poder estar representando a nossa comunidade aqui na cidade de Everett. O prazer é nosso, Stephanie. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu pergunto a vocês se todos já fizeram seus compartilhamentos aí, seus shares, por favor, para a gente atingir o maior número possível. Página Focus Brasil do Facebook. E você que está nos assistindo, vamos fazer o Watch Parties, vamos espalhar essa mensagem que é muito simples. A importância da participação política na vida do brasileiro na América. Esse é o nosso tema central. E eu começo perguntando a Valéria, dessa primeira rodada, a batata quente é a seguinte: por que é tão difícil explicar e convencer o imigrante de que a participação política é essencial? Essa realmente é uma batata quente. Vem sendo uma batata quente há muitos anos, há mais de 10 anos que eu estou envolvida nisso, e esse é sempre a grande questão. Eu acredito que, pela minha experiência, a minha observação é que os brasileiros não veem um benefício imediato do que a participação política pode levar para a vida deles. Eles não, porque no Brasil a participação política não geram, eles não percebem o benefício imediato à população de um modo geral, trazem consigo para os Estados Unidos, quando imigram, esse mesmo sentimento. Mas aqui não é verdade. Aqui nós temos controle, existem até grupos de controle para controlar o que cada pequena cidade está gastando, como as obras estão sendo, como estão gastando os fundos das obras. São citizen groups que vão cuidar desse tipo de coisa. Então, a participação política, que na verdade se dá até no momento que você escolhe uma cor de uma camiseta, a participação política nos Estados Unidos funciona a um nível bastante diferente. Agora, essa mensagem, eu ainda não encontrei a forma correta e perfeita de passar essa mensagem para a nossa comunidade. Então, eu vou perguntar, Valéria, você me perdoa, eu vou perguntar a quem conseguiu passar essa mensagem, pelo menos para um grupo de eleitores suficiente para elegê-la. O que é que você tem a dizer a esse respeito, Margarete? Seu microfone está mute, Margarete. A maior dificuldade que eu encontrei no início da discussão política foi a barreira da língua. As pessoas têm interesse em saber o que está acontecendo, mas elas não conseguiam entender, porque não conseguiam administrar o idioma de forma eficiente o suficiente para ter essa compreensão
da organização política, dos grupos políticos, não tem uma história de participação nos partidos, nos diretórios, nos movimentos sociais, mas eu percebi que o imigrante brasileiro adorava discutir política, né? No Facebook, tudo que você via, nas redes sociais, era discussão política, mais a discussão política do que estava acontecendo no Brasil. Muito pouco do que acontecia aqui pela falta de informação. Então, eu comecei nesse aspecto, trazendo todas as informações em português na comunidade de Framingham, tentando estender para toda a comunidade de Massachusetts, e essa tem sido uma das minhas prioridades. Bruno, você tem uma experiência muito particular nesse aspecto, porque você, desde o início da sua carreira política, Bruno já tem participado do processo político e, embora ainda não tenha alcançado o objetivo final, que é o cargo, ele já esteve tão próximo, que a gente até ficou feliz de que ele não tivesse sido eleito ali, porque o próximo pulo dele já ia ser bem mais alto, como a gente acredita que vai acontecer esse ano no Distrito 44, viu, Bruno? Estamos torcendo por você. Bruno, mas você tem uma experiência que foi trabalhar muito com a comunidade americana e hispânica, buscando esses votos, e quando procurou os brasileiros, procurou de uma forma que eles pudessem ser efetivos, que foi no processo das empresas e das doações. Como é que você vê a sua experiência comparada com essa dificuldade de educar o brasileiro para a política americana? Muito bem, eu concordo 100% com a Valéria e também com a Margarete. E eu não posso me queixar, porque a minha experiência foi fantástica com a comunidade brasileira, sinceramente. Desde o primeiro momento, eles se engajaram, apoiaram financeiramente, apoiaram de diversas formas. Assim, foi muito bonito ver a quantidade de famílias, pessoas que até mesmo não eram do partido, não compartilhavam a mesma ideologia que eu compartilhava, o mesmo lado. E eles estavam lá apoiando, segurando uma plaquinha para mim, querendo apoiar. Então, eu não posso me queixar, mas voltando à sua pergunta, Carlos, eu creio que um dos maiores problemas que nós temos, além do idioma que a Margarete mencionou, é a desinformação, sendo assim 100% sincero. Quando eu falo com americanos, tem muitos que eu sinto que são desinformados. Se eu perguntar para a grande maioria dos americanos, me cita os 2 senadores do estado da Flórida. Eles talvez me consigam dizer um deles, mas os 2 vai ser um pouco difícil. Isso é a grande maioria da população americana. Então, imagine a população brasileira que não está conectada, que tem a barreira do idioma e que o sistema político do Brasil e dos Estados Unidos já é diferente, naturalmente já tem suas diferenças. Então, uma das coisas que eu creio que nós temos a responsabilidade de fazer, se nós estamos entrando na política e nós queremos a honra do voto deles e da ajuda deles, é nós que já estamos um pouco mais avançados nesse processo, é informar, é providenciar, é compartilhar informação, é explicar como que funciona. Tem muitas pessoas que me perguntam, eu não tenho ainda documento, mas ouvi dizer que eu posso votar em você. Eu moro em outro distrito, mas quero votar em você. Eu moro no sul da Flórida, mas vou votar para você. Eu falei assim, olha, eu agradeço de coração, mas infelizmente você não vai votar para mim, porque é uma eleição distrital. Então, eu explico como que funciona. Eu creio que cabe a nós essa responsabilidade e eu acho que é isso que está faltando. Eu acho que é mais informação, como a Margarete mesmo disse, no idioma deles, explicando o processo como um todo, porque eles, de fato, não entendem, não estão tão conectados com a política americana para entender os detalhes do sistema. E a sua experiência, Stephanie? Então, é uma combinação de tudo que já foi falado. Eu concordo com a Valéria, concordo com a Margarete também, que a questão do idioma é importante, e também concordo com o Bruno, que existe a grande necessidade da educação política, deles entenderem como o sistema aqui funciona, o sistema do Brasil, e como participa, quem participa, quando são as eleições, como são a composição do governo deles, local, estadual, federal. E eu também vejo que existe até um pequeno trauma, talvez, com a política do Brasil e muita comparação. Isso também causa uma barreira. E o brasileiro tem que deixar de lado a questão da política brasileira e saber que aqui é uma questão diferente, que o seu envolvimento faz a diferença.
Mas uma coisa que eu vejo também é a cultura e a própria barreira do processo aqui, porque no processo político americano, às vezes eles não chegam até o eleitor que não vota regularmente. Então é importante a gente sair do normal do processo aqui para realmente alcançar, segurar essas pessoas pela mão e descrever o processo passo a passo, para eles entenderem também, até a questão do Bruno de levantar fundos com os businesses, eles têm que entender o que está ali para eles também, aí eles passam a ser mais engajados. E até a questão de doação pessoal, o brasileiro não tem a cultura de simplesmente fazer uma doação monetária para uma campanha, porque no Brasil o sistema é diferente, o partido financia. Mas aqui, se você explicar direitinho para eles, assim, olha, a sua doação vai me dar 50 selos, a sua doação vai me dar 40 cartas. Aí, quando eles veem o elemento ali... A materialização da doação, né? Eu acho, Stephanie, antes de finalizar essa rodada com o Eduardo, que Eduardo, vou dar até chance dele se preparar para a resposta. Eduardo, você vai fazer o resumo da ótica do eleitor, porque eles estão todos na rua pedindo voto, mas quem sabe o que o eleitor pensa disso tudo é você. Mas eu queria só fazer um inputzinho no que Stephanie acabou de falar. A gente não pode jamais deixar de citar o fato de que são duas realidades econômicas bem diferentes, a realidade do Brasil e dos Estados Unidos. É quase que uma agressão para uma pessoa de baixa renda no Brasil, você imaginar que vai pedir a ele para doar alguma coisa para político. Porque, infelizmente, político no Brasil, e volto a dizer, não é papo de petista não, que eu não sou petista não, tá? Não foi o PT que inventou político ladrão não, tá, gente? Acho que isso foi inventado mais ou menos em 1500, eu acredito. Então, a história de desonestidade associada à política vem no Brasil introjetada no DNA. Então, é muito difícil para o imigrante que está aqui lutando pela sua vida, muitas vezes lutando sem documento, sem saber se vai ter documento, com todas as pressões, ele imaginar que não, aqui é diferente do Brasil e tal. Esse processo é um processo que se deve utilizar o exemplo americano de que a política é feita de uma maneira mais transparente, mais correta, tem muito mais accountability, tem muito mais compliance, mas isso é um processo lento, mas estamos melhorando muito, porque eu estou aqui há 31 anos e nunca imaginei que ia haver 2 vereadoras eleitas aqui no Batata Quente. Eduardo, é sua vez. Bom, eu acho que o brasileiro chega aqui, eu lido com o brasileiro todo dia na rádio, fazendo 2 programas, 8 horas da manhã e 1 hora da tarde, diariamente, e o brasileiro chega sem histórico de participação na política no Brasil e também muito descrente. E aí nós temos um tema que, ao mesmo tempo, ele é aquele tema que transforma a política em assunto mais urgente, mas é um tema que traz muita frustração, que é imigração, falta de status imigratório. Eu vejo também uma separação muito grande entre quem tem documento e quem não tem na política. Eu não vejo os brasileiros fazerem o mesmo que os irlandeses fazem, que os chineses fazem, que os hispânicos fazem, que é quem tem documento defende quem não tem. O brasileiro não faz isso. A grande maioria vota contra a comunidade. Então, quando eu vejo isso dia a dia na rádio, a frustração dos brasileiros, nós podemos traduzir, por exemplo, como um tema carteira de motorista. Massachusetts é o estado mais liberal da União, junto com a Califórnia, e não tem carteira de motorista para o imigrante documentado até hoje. Então, isso frustra o brasileiro a participar. Nós já colocamos 600 pessoas dentro do State House em Boston, o que foi uma vitória, porque o outro lado, conservador republicano, não tinha como negar que aquelas pessoas reais, pais de família, que estavam ali, não são gente como a gente. Eles têm que levar os filhos na escola. Então, é preciso dar uma solução para esse caso. E mesmo assim, a solução não saiu. Quando a solução não sai, o brasileiro já não participa do próximo. Eu mesmo, como jornalista, eu já fico pensando o seguinte: qual causa eu vou apoiar e qual causa eu vou esperar para ver o que acontece? Eu estou aqui há 20 anos, vi poucas vitórias da política, vi muita gente com esperança e essa esperança não concretizou. Então, eu acho que estão faltando vitórias para concretizar o sentido da participação política. Eu já participei de reuniões em restaurante brasileiro, tinha lá 80, 100 pessoas,
no final, o político que foi lá, que inclusive era o Jamie Eldridge, que Stephanie conhece, a Margarete conhece, é um americano que mais defende brasileiros aqui em Massachusetts. O cara saiu com $40 de contribuição, de 100 pessoas. É muito pouco. Ou seja, o brasileiro, a participação dele não se traduz na prática. Eu tento ajudar a Stephanie às vezes, tento ajudar a Margarete com espaço na rádio, mas isso não se traduz, porque quem tem documento não participa. Olha, Carlos, tem gente que liga para mim no dia da eleição para perguntar em quem deveria votar. Isso acontece toda a eleição, porque não se informou, não participou antes. Bom, antes de eu jogar a segunda batata aqui no colo de vocês, eu tenho que fazer o registro. Muita gente assistindo, muitas perguntas chegando, nós não vamos chegar lá ainda, mas a Cristina Faria, Marina Suzuki do Japão, Nereide Santa Rosa de Orlando, quem é mais aqui? Quem é mais? Luiz Gustavo Araújo de Nova York, mais gente aqui, Renê de Assis, Alex Colombini, Celestino de Títio de Orlando, muita gente assistindo mesmo. Vocês segurem as perguntinhas aí, meus queridos, porque não vai ser por agora, não. Mara Rúbia, Maida Manes, Nadir Lima, Valéria Venturini, do Rio de Janeiro, deve estar entusiasmada com os cariocas aí do painel. A Nadir Lima, que virou a BTE do Batata Quente. Um beijão, Nadir. Enfim, a Nadir gostou do comentário que a desonestidade política no Brasil chegou em 1.500. É xiste, é xiste. Bom, Eduardo, como lhe é peculiar, como é jornalista de boa cepa, trouxe para ele a responsabilidade de botar a batata quente. Então, eu só vou transferir a batata quente para vocês agora. Eduardo, você não batizou a batata desse programa ainda. Vai ficar para o final. Você vai ter que fazer a conclusão para o final. A questão é a seguinte, Eduardo tocou num ponto crucial, tocou na ferida. Então, eu pergunto a Margarete, a Valéria, a Stephanie e a Bruno, o que vocês, eleitos, podem fazer, de fato, para incutir na comunidade brasileira, ainda que lentamente, ainda que vagarosamente, a ideia de que valeu a pena contribuir, não com aqueles $40, com todo respeito a quem deu os $40 dá, mas com 100, 200, e empresas que podem dar 1.000, 2.000, não nesse ano de Covid, mas enfim. Como é que vocês acham que deve ser a atuação? O que é que vocês podem fazer para dar ao brasileiro imigrante a sensação de que realmente o investimento deles na candidatura de vocês valeu a pena? E eu começo com o Bruno. Primeiramente, acho que é informar, né, como que funciona o processo, informar de que o brasileiro que contribui, que faz parte do processo e que ajuda a eleger alguma pessoa, um de nós, para as nossas respectivas, os respectivos cargos que nós estamos almejando, que já conquistamos, no caso da Margarete e da Stephanie também, que eles vão ter um acesso maior, que eles vão ter informações que hoje eles não têm, que eles vão ter uma voz que eles não tinham, que eles vão ter um nexo de informação entre o que eles precisam e o governo, e entre o que o governo tem para oferecer, o que o governo já oferece, e muitas vezes a nossa comunidade brasileira não usufrui dessas oportunidades, desses recursos, porque eles não têm informação, eles não têm acesso à informação, ou eles não têm um representante que está chegando até eles. Então você acha que a função... Desculpe, Bruno, porque eu estou aqui, não para de chegar perguntas agora sobre esse tema. Você acha que uma das funções do nosso representante é não ficar no gabinete esperando que a comunidade vá lá, mas ir até a comunidade? De jeito nenhum. Acho que esse é o problema da política. São políticos que eles entram com o esforço dos outros também, não é só com esforço próprio. Quando chegam lá, se esquecem de todo o esforço dos outros, toda a ajuda dos outros, e praticamente deixam de representá-los. Então, um dos maiores problemas que nós temos, e um dos maiores motivos pelo qual eu estou concorrendo, é porque, por exemplo, hoje nós temos uma pessoa que representa o nosso distrito que ninguém sabe quem é, que ninguém nunca ouviu falar, que no momento de crise, do Covid, tudo que está acontecendo, eu coloquei meu telefone pessoal na minha página do Facebook e falei, me liguem, deixa eu ajudar, deixa eu dar recursos, deixa eu responder algumas perguntas daquilo que eu sei, do PPP Loan que foi oferecido,
do paycheck, que vai ser do cheque que vai ser enviado para vocês, quando que vai chegar. E tenham recebido várias ligações. E a mulher não está, ninguém sabe onde ela está. Então, eu creio que é nosso dever, aqueles que são eleitos, de voltar àqueles que o elegeram para oferecer os recursos, as informações e para poder ajudar. Um exemplo assim clássico, vou falar rapidinho. Me permite, Carlos? Claro, claro. Porque é importante para as pessoas que moram não só em Orlando, mas ao redor dos Estados Unidos. Tem vários estados que oferecem uma certificação para empresas minorias, cujos donos são minorias. Eu tenho certeza que em Massachusetts tem isso, aqui em Orlando tem, no condado de Orange tem, e essas empresas elas usufruem de vários benefícios. Elas estão numa listagem que permite elas terem contratos grandes com o governo e tudo mais. Quase nenhuma das empresas brasileiras são certificadas. Por quê? Porque elas não conhecem, não sabem. Eu fiz parte do comitê, eu fui o chairman do comitê por 2 anos, então estou falando por experiência. Não teve uma empresa brasileira nos 4 anos que eu estava lá que passou pelo comitê para receber sua certificação. Obrigado, Bruno. Margarete, qual é seu pensamento em relação a isso? Como devolver ao eleitor em forma de sensação de ter valido a pena o investimento dele na sua candidatura? Olha, acho que o principal é que cada eleitor perceba que o seu discurso durante a campanha não foi só um discurso, que você assume as propostas que você apresentou. Então, eu na Câmara, eu sou praticamente uma voz única na defesa do imigrante indocumentado, principalmente. Hoje, nessa segunda eleição, a gente tem aliados, mas quem levanta as questões sou eu. Então, isso a comunidade está percebendo. Por exemplo, no momento de pandemia, nossa comunidade precisava de ter todas as informações, de ter acesso à informação, e eu trabalhei 24 horas sem parar para informar todo mundo através do WhatsApp, respondendo mensagem de telefone, respondendo e-mail e lutando para que essas pessoas, essa comunidade tivesse acesso aos benefícios financeiros. Não conseguimos em Framingham benefício para aluguel e utilidades para a comunidade imigrante indocumentada, mas conseguimos fazer com que o benefício fosse dado para o dono do imóvel, então automaticamente favorecendo a esse inquilino indocumentado. Isso a comunidade percebe. Eu recebo mensagens todos os dias. Isso aí foi uma intervenção criativa muito interessante. Oi? Isso aí foi uma intervenção criativa muito interessante. Você beneficiou o landlord e diretamente você facilitou e melhorou a vida dos indocumentados. Com certeza, né? Foi uma medida tomada pela prefeita. Nos primeiros 20 dias da pandemia, eu trocava mensagem com a prefeita todos os dias, às vezes 4, 5 vezes por dia, passando as informações do que estava acontecendo na comunidade imigrante e o que podia ser feito, fazendo sugestões para ela. Para o Departamento de Saúde, estava em contato direto também com o Hospital de Framingham, atendendo brasileiros, por exemplo, que estavam internados e não tinham nenhuma família em Framingham, a família do Brasil, fazendo essa comunicação, porque a família do Brasil não falava inglês, o indivíduo aqui internado também não falava inglês. No momento, o hospital não tinha o serviço de intérprete, a gente teve que estabelecer esse processo. Então, a comunidade percebe esse seu trabalho. Agora, por exemplo, a gente está com algumas reclamações com relação a brasileiros que estão presos em Plymouth, uma cadeia de imigração, e esses brasileiros estão reclamando de que não estão sendo atendidos, que estão misturados numa cela só com outros brasileiros ou outros presos que estão contaminados com o Covid-19. Então, e também estão sendo mantidos dentro da cela por mais de 24 horas, sem banho, sem sair do lado de fora. Então, é muita coisa acontecendo por baixo dos bastidores, e a mãe me procura, o irmão me procura, violência doméstica. Eu atendo cada um desses casos, seja
2 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, isso é que a comunidade percebe, isso que faz com que ela respeite o que você está fazendo. E a experiência que você tem, Stephanie, com relação a isso? Como você acha que vai devolver para as pessoas, os brasileiros que confiaram, que votaram em você, que contribuíram com a sua eleição, como você acredita que pode demonstrar para eles que valeu a pena esse investimento? Então, como já foi falado até pela Margarete, é a questão de estar traduzindo, informando a população imigrante da cidade. A gente está orientando a prefeitura, mostrando para eles o ponto de vista da nossa comunidade, traduzindo eu mesma coisas para a prefeitura para colocar no site. Você ser transparente também sobre o processo, falar, olha, quando você doa, é tudo visível, tem um site que você pode ver, tem tudo reportado, todos os gastos são reportáveis. E você está visível. Eu tenho literalmente estado nas filas de distribuição de comida. Agora seu áudio melhorou muito, Stephanie. Muito obrigado. Eu subi aqui para... eu tive que mudar de local, que estava meio ruim. Mas, então, eu tenho literalmente estado em todos os lugares, na distribuição de computadores para as crianças, espalhando a notícia sobre lugares que você pode fazer teste, nas distribuições de alimento, espalhando, como o Bruno falou, para os nossos idosos sobre os recursos que a cidade tem, e principalmente o apoio maior que eu recebi nessa eleição foram dos negociantes de Everett, porque aqui há um favoritismo em relação aos businesses que já são mais conhecidos pela prefeitura, em comparação aos brasileiros. Então, eles sentiram que precisava de alguém lá para ser uma voz para estar falando, olha, como é que a gente vai beneficiar os businesses no meio de tudo isso? Então, a gente está sendo essa voz e estar visível e estar informando. Gostei do que você falou a respeito de estar presente em todas as ações aonde está havendo um resultado, uma devolução do investimento, porque isso é muito importante. É tão importante quanto ser, às vezes é muito mais importante parecer ser, né? Se você está fazendo muita coisa, mas isso não aparece, é como se você não estivesse fazendo nada. E você faz, às vezes, menos até do que outro que faz mais e não aparece tanto. É muito importante estar presente, botar a cara para bater, estar lá, do lado, porque essa é a percepção que o público tem de que você está atuando. Valéria, mudou aqui agora. Valéria, o seu take nessa situação toda da credibilidade e do investimento do eleitor no candidato que se propõe a defender os interesses do brasileiro aqui. Eu concorri a vereadora aqui na cidade de Corte Madera, no norte da Califórnia. Tive 1.196 votos, mas faltaram 15 para eu ser eleita. Então, mas, apesar disso, eu dei minha cara a tapa. E por dar minha cara a tapa e aparecer e ter sido uma candidata, eu virei referência. Então, muita gente me procura para perguntar coisas da política local e o que está acontecendo e o porquê que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo. Agora, na questão da pandemia, vários brasileiros da comunidade, de um modo geral, da Grande Bay Area, da Grande São Francisco, vieram me perguntar detalhes da pandemia. Agora, recentemente, quando o Trump baniu os voos, a entrada de brasileiros aqui, muita gente me procurando por Zap ou pelo Facebook para perguntar o que eu achava, o que ia acontecer, o que estava acontecendo diretamente nisso. Eu respondo a todos, nem sempre eu tenho as respostas, mas normalmente eu me comprometo a buscar respostas, mas eu tenho um bom exemplo aqui. O senador estadual da Califórnia, da minha região, Mike Maguire, ele tem uma página no Facebook, porque a gente tem os fogos, essas queimadas, esses incêndios florestais, quase todo ano agora. Ele é muito participativo e ele é um exemplo fantástico de um político que retorna para dizer o que está acontecendo, para orientar suas comunidades, para dizer que isso pode e aquilo não pode, de uma forma clara, direta, e a língua inglesa facilita muito, porque é uma língua bastante direta. E então, eu
sigo esse exemplo por ter sido uma figura pública durante minha campanha e por ter gente me procurando. Eu acho que a atitude dele é muito fantástica. Então, apesar de eu não estar na posição das colegas, de estar eleita e estar criando política pública real, e como o Bruno estará no futuro, se Deus quiser, eu ainda assim me comporto como a política que sou dentro do coração. Então, se o meu eleitor e a pessoa que me busca precisa de uma resposta, eu vou buscar a resposta. Agora, tem uma outra coisa que eu queria acrescentar nessa questão do político que faz ou que não faz. Uma coisa que os brasileiros, na minha experiência, deveriam buscar mais é um exemplo que aconteceu aqui na Califórnia. As comunidades portuguesa e brasileira se uniram na Califórnia. Os portugueses estão aqui há muito tempo, há mais de 100 anos de imigração, e nós estamos aqui recentemente. Temos muito que aprender um com o outro. Eles precisam da garra e disposição que a gente ainda tem, porque é uma imigração mais recente, e eles já têm experiência do que deu certo, do que deu errado, e já estão encaminhados em muitas coisas. E nós estamos colaborando completamente em várias frentes. Uma delas é a língua portuguesa, através do Instituto Portuguese Beyond Borders, e o outro é num grupo de lobby junto ao Congresso Estadual da Califórnia, que é o California Portuguese Americans Committee, do qual eu sou a única board member brasileira. Então, a voz da nossa comunidade está nesse grupo de lobby, junto ao Congresso Estadual da Califórnia, através de mim. Os portugueses votaram, fui indicada, graças a Deus, a confiança foi tão grande para me indicarem, e eu participo desse grupo. Então, quando a gente ainda não tem tanta força para fazer acontecer, esse é um outro caminho, nos unirmos a comunidades que já estão mais ou menos estabelecidas. Sim. E é essa a terceira batata fervente que vem aí. Viu, senhor Eduardo? Fervente. Por que os brasileiros que têm interesse político ou outros interesses? Porque depois nós vamos desmistificar esse negócio de democratas e republicanos, tá? Depois a gente desmistifica isso, lá para frente. Mas por que os brasileiros têm tanta resistência a se juntar com os hispânicos e com as outras comunidades e prefere, muitas vezes, não fazer nada a fazer o que quer que seja do lado das outras comunidades, dona Margarete? Seu microfone, meu bem, isso. Você usou esse tempo para pensar na resposta. Vamos lá. Não. Olha, isso é batata quente, hein? Esse engajamento, ele é trabalhoso, depende do corpo a corpo, ele depende da credibilidade. Você anteriormente estava falando sobre a questão do crédito, do trabalho, né? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo muito, porque a gente, na ingenuidade, na falta de experiência política, às vezes trabalha e não fala sobre o trabalho que a gente faz. Mas você, né? identifica onde está esse problema da resistência do brasileiro, por exemplo, em se coligar com o candidato hispânico que tem mais chance de ser eleito, seja ele de que região seja, e porque a gente quer as coisas dentro de um nicho exclusivamente brasileiro? É porque essa dificuldade se dá a partir da sua falta de conexão. Né? Se você não toma crédito, se você não luta pelo trabalho que você está fazendo, você não é reconhecido, você não tem espaço para fazer esse tipo de aliança, você não tem respaldo. Né? Porque uma coisa é você querer, é o seu desejo político de ter o apoio das outras comunidades, de trabalhar em conjunto, mas isso não acontece porque você deseja, isso não acontece porque você trabalha, acontece quando você também divulga o seu trabalho, quando você toma o crédito daquilo que você está fazendo e esses outros setores da comunidade começam a perceber você, começam a identificar o valor que você tem em números de votos. Isso é uma questão fundamental.
fundamental. Quando você fala em política, quando você discute, quando você senta numa mesa de negociações, você tem que ter o número de votos. Então, não basta você ter o apoio apenas da comunidade brasileira, você tem que ter o apoio de todas as comunidades. E você não consegue isso se você não lutar para ser uma pessoa que tenha credibilidade, que tenha seu trabalho reconhecido. Quando você tem... Só um instantinho, Margareth. Diga. Essa dinâmica aqui, você respondeu muito bem, mas não foi exatamente isso que eu perguntei, me perdoe. O que eu quero saber é a resistência que muitos brasileiros... Eu digo isso porque aqui na Flórida existe toda uma história de candidatos hispânicos cubanos, dominicanos ou haitianos, que não são hispânicos, mas são latinos, que se aproximam da comunidade brasileira, que é uma comunidade de mais de 300 mil pessoas e estatisticamente, a comunidade que tem o maior número de pessoas legalizadas, pessoas habilitadas a votar. A Flórida tem a maior quantidade de brasileiros, cidadãos, que podem votar. Então, é natural que os candidatos políticos ficam catando onde tem qualquer possibilidade de voto, que nem galinha fica ciscando, buscando milho no terreiro, porque é esse o jogo, é isso que tem que ser. Mas quando o candidato hispânico, já houve inúmeros casos, eles procuram, faz aquele jantar, faz aquela reunião, a mídia tenta ajudar, porque a mídia comunitária brasileira sempre foi muito responsável e sempre foi muito engajadora para a gente. Se você não pode sozinho, se una ao mais forte, porque, afinal de contas, é um guarda-chuva que nos interessa, mas a resistência do brasileiro a assinar embaixo de uma candidatura que não seja puramente brasileira, como é o caso de Stephanie, como é o caso de Margareth, como é o caso de Bruno, como é o caso de Valéria. Vocês são candidatos puramente brasileiros. Mas aonde não houver condições de ter candidatos puramente brasileiros, por que não ter participação brasileira aderindo a candidatos latinos? Pode falar, Valéria, você pediu para falar. Eu disse assim, eu sou brasileira, e sou uma candidata brasileira, com certeza. Mas, na minha cidade, eu não tenho números de brasileiros nem para ser eleita. Eu tive de entrar na comunidade americana e convencer os americanos que eu tinha valor como imigrante, que eu achei... eu não enfrentei nenhum problema por ser imigrante durante o meu processo eleitoral aqui, o que eles chamam de precinct canvassing. Eu fui bater em portas e conversar com as pessoas. Aqui é tão pequeno, os lugares são tão pequenos nos Estados Unidos, que essa é uma prática altamente valorizada, mesmo na Califórnia. Então, batendo nas portas e conversando com as pessoas, as únicas duas experiências de preconceito que eu tive foram por 2 imigrantes. Mas os americanos, os meus eleitores foram praticamente americanos. Eu tive de fazer parte dessa cultura, e eu sou parte dessa cultura, porque eu estou aqui há bastante tempo, e sou casada com um americano. Eu tive de fazer essa ponte ao contrário, porque para viabilizar a sua eleição, para viabilizar a sua campanha, a candidatura, exatamente. E a maior parte dos meus votos, obviamente, todos praticamente foram de americanos. A comunidade brasileira que mora aqui, que é muito pequena, me deu total apoio. Eu sou muito grata a todos eles. Somos amigos. Mas se dependesse só deles, não seria possível. Não seria possível. E a comunidade latina também foi muito possível. Eu acho que nos falta, os brasileiros, de um modo geral, olhando outros candidatos em outros lugares, e não estou falando dos 3 colegas aqui, porque eu não participei diretamente da campanha deles e não sei, mas olhando de um modo geral as candidaturas brasileiras e latinas e de outras nacionalidades, a ponte precisa ser feita, sim, precisa, mas é uma característica normal, você ir no seu igual. Agora, eu acho que, acima de tudo, é uma ponte que tem que ser feita para a comunidade local, com a cultura local, para os americanos também. Nós precisamos ser candidatos múltiplos. Perfeito. Antes de eu passar para Bruno e Stephanie, que estão aí com o arsenal pronto para responder a isso, que eu sei que a experiência de Bruno é muito diferente da experiência de vocês, porque eu sei, por
porque eu acompanho a trajetória dele um pouco mais de perto que a de vocês. Eu acho que ele fez uma engenharia desde o início, ele usou os skills de matemática dele, de estatística que ele tem, ele fez lá um negócio diferente, e eu quero ter muita curiosidade de saber, porque eu sei que na eleição de Stephanie, a participação de outras comunidades que não a brasileira foi decisiva para ela chegar onde chegou. Mas eu quero ver a opinião do nosso rapaz que está ali observando tudo, e ele vai me responder diretamente sobre isso que eu estava colocando ali, que nenhuma das duas respondeu o que eu perguntei até agora, você viu, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Você vai me ajudar e vai salvar a minha pátria, porque nós temos resistência quando não temos candidatura brasileira viável, por que não apoiamos um candidato hispânico ou latino que possa se comprometer com as nossas causas, com as nossas necessidades e também nos representar? Seu microfone, Eduardo, seu microfone. Isso. A sua pergunta não tem uma resposta imediata, até porque continua sendo um questionamento para as eleições municipais. Eleição municipal é a que tem menos participação. O brasileiro tem um tipo de desconfiança política que poderia ser boa, se bem canalizada, mas ele tem uma desconfiança paralisante. Eu desconfio e não faço nada. E aí outros grupos vão e fazem. E vou te dizer uma coisa, parece que na minha primeira fala eu estava muito pessimista, mas eu sou otimista em relação às eleições municipais aqui, porque é mais fácil ganhar a eleição aqui do que no Brasil. E te digo por quê. Pelo voto não ser obrigatório, você precisa de menos votos para ganhar. Não acredito que brasileiro eleja alguém, mas brasileiro faz a diferença. Aqueles 100 votos a mais, 150, pode fazer diferença. A Valéria falou que faltaram 15 votos para ela. Eu tenho uma história bem rapidinho, curtinha, que um dia antes da eleição, uma hispânica que eu nunca vi na vida me ligou, a secretária dela, e falou que fulana de tal, que está concorrendo a vereadora Júlia Meija, lá de Boston, queria falar. Aí era nesse dia, eu abri espaço para a Margareth Shepard, que eu falei, vamos ajudar o pessoal da casa. Não abri espaço para essa mulher. Essa mulher perdeu por 5 votos. E depois foram fazer a revisão dos votos, ela perdeu por um voto. Eu acho que na rádio a gente conseguiu uns 10, 50 ou 100 brasileiros para votar para ela. Ou seja, pois é. Fez diferença, né? Brasileiro pode fazer a diferença sim, mas a gente tem que parar de achar que desconfiar do outro é o único caminho possível. Se a gente vai e apoia o outro e não deu certo, a gente cobra. Aliás, eu tenho a experiência de como jornalista, eu não fico do lado de ninguém, mas ao mesmo tempo eu quero informar para que tome a decisão por conta própria. Porque eu vou cobrar também como jornalista se brasileiro fizer besteira como político. E você, Bruno? Qual é a sua experiência na construção dessas alianças e desse quebra-cabeça para poder viabilizar a sua trajetória? Carlos, eu creio que a construção tem que vir de muito antes. É difícil você querer ser político e servir do nada e ter o respeito das pessoas da comunidade. Então, eu creio que todos nós aqui que estamos almejando um cargo, né, ou não um cargo, nós estamos almejando a oportunidade de servir. Todos nós estávamos envolvidos já faz um bom tempo. Isso não foi uma ideia que veio do nada. Por exemplo, Rotary Club, várias outras organizações servindo de alguma forma na cidade, em comitês do prefeito, que isso, que aquilo, fazendo parte de Chamber of Commerce. Então, é difícil você decidir concorrer e ter o respeito das pessoas se você não tem uma trajetória de servir, de estar conectado com a população, com a comunidade. Eu creio que esse é um dos primeiros erros que nós cometemos. Essa construção do network tem que vir de muito tempo. A minha situação é bem diferente, porque no meu distrito eu tenho aproximadamente 140 mil, 150 mil pessoas. Eu preciso de, no mínimo, 40 mil votos para passar da primeira etapa agora, do primeiro turno, 40 mil votos. E eu tenho mais de 64% da população do meu distrito a etnia são brancos, são americanos. Eu tenho 16% só hispanos, que acho que nesses 16% deve ter também brasileiros que colocaram que são hispanos, né? 5% que são African Americans.
Então, para mim, é uma situação muito diferente. Eu não posso rely, como que fala? Não posso contar, né, em ganhar a eleição com os brasileiros. Mas, como o Eduardo disse, eu tenho certeza que eles podem ajudar em muito. Porque se eu conseguir... Porque o voto dos americanos vai estar sendo disputado por todos os seus adversários, mas só você pode ter o voto dos brasileiros. Exatamente, exatamente. E dos hispanos também, porque a gente consegue se conectar com os hispanos melhor. Então, voltando para a sua pergunta, por que nós não apoiamos hispanos, outras pessoas, tal? Eu creio que aí está um erro. Nós temos que fazer isso como uma entrada na política. Nós temos que apoiar os outros, foi assim que eu fui entrando, apoiando outros candidatos, batendo na porta para eles, vestindo a camisa, segurando uma placa, sendo quem tem manager para um deles, para um brasileiro, inclusive, contribuindo financeiramente para eles. Então, é uma situação muito diferente. Eu vou contar só para vocês uma coisa rapidinha. Eu preciso contar com a colaboração de vocês, porque a gente vai estourar o programa, né? Eu já sabia que isso ia acontecer. Então, a gente tem uma tonelada de perguntas aqui. E se todo mundo chegar na hora da resposta assim, eu tenho só uma historiazinha para contar. Bruno já é o quarto que tem uma historiazinha para contar. Conta a tua historiazinha, vamos lá. Vou contar porque vale a pena só porque para a gente ver a importância de nós começarmos a construir mais cedo. Teve, no decorrer da minha candidatura, no mínimo 4 americanos que entraram na concorrência. 4. Os 4 saíram. Só ficou um. Porque foram 4 que iam entrar. Prefeito de uma cidade, outro concorrente, tudo americano. Então, não é que eu consegui tirar, não é que a gente conseguiu tirar da disputa minorias, pessoas que estavam sem muita força, não. Era pessoas que serviu na posição antes, no ano passado. Prefeito que serviu por 15 anos, e nós tivemos, pela graça de Deus e por muito trabalho também, mas também por essa construção do network, das alianças, a possibilidade de tirar essas 4 pessoas e abrir o caminho para, eventualmente, ganhar nessa primária, se Deus quiser, nessa vez agora. Bom, eu vou passar, me desculpe, Valéria, eu sei que você está super disciplinadazinha, levantando o dedinho, mas eu vou passar para a conclusão da rodada com Stephanie e vou começar a fazer as perguntas. As perguntas vão ser dirigidas para cada um e vocês, por favor, respondam com o maior poder de concisão que vocês puderem. Eu vou ficar tão feliz. Agradem o velhinho, agradem o velhinho. Stephanie, a conclusão dessa rodada. O brasileiro não está votando por candidato latino? Meu áudio está bem? Não, seu áudio não está muito bem e a colocação não é essa. A colocação é a dificuldade que os brasileiros têm em se engajar em campanhas de hispânicos e latinos quando não existe nenhum candidato brasileiro naquela área. É a falta de compreensão de que, às vezes, é um primeiro passo que se dá para conhecer o processo e até para comprometer um candidato hispânico ou latino com os interesses específicos dos brasileiros. Há muitas cidades do sul da Flórida, não são poucas não, são muitas, cuja população da cidade é 10, 15, 20, 25% estatisticamente composta de brasileiros. É por isso que eu estou falando. Vamos lá, desculpe. Não, então eu diria que a dificuldade é a questão do idioma, que o candidato latino tem que ter um brasileiro na campanha, porque o brasileiro tem, mesmo que ele fale o idioma, ele tem uma preguiça de escutar a explicação em outro idioma. Então, o candidato precisa ter alguém brasileiro que possa fazer a conexão com a comunidade brasileira e explicar o benefício de por que esse candidato. Porque o eleitor brasileiro, americano, naturalizado americano, ele quer votar, ele quer saber quando são as eleições, ele quer saber para quem votar e por quê. Então, a gente precisa ter essas pessoas nas campanhas que venham chegar até a comunidade brasileira. Outra coisa é a questão da nossa identificação. Eu, quando eu ganhei, houve um artigo do Boston Globe e eu me identifiquei como a primeira latina em Everett que ganhou. E muitas pessoas me falaram, mas por quê? Well, você é hispânico se você fala espanhol, mas você é latino se você está na América Latina. E isso é que o povo não entende. Na verdade, não querendo lhe corrigir, mas só retificando. Você é latino se a raiz étnica é latina, como franceses são latinos, eles não estão na América Latina. Isso é uma coisa que, infelizmente, pouquíssima gente fala. Romenos, italianos, espanhóis, portugueses, italianos, toda a América Latina, com exceção da Guiana,
são latinos. Por exemplo, a Guiana está na América Latina, mas não é latina. Eles são de colonização anglo-saxônica. O Suriname é de colonização holandesa. Então, esses países e alguns do Caribe não são latinos, embora possam estar circunstancialmente na América Latina. Mas eu sei que esse esclarecimento, essa clarificação é raríssimo, porque a generalização é assim: hispano, não fala nem hispânico, fala hispano, todo mundo é hispano. Não, não é. Hispânico é quem tem o idioma espanhol como raiz. Latino é que tem a raiz étnica latina, que inclui todos os hispânicos. Todos os hispânicos são latinos, mas o Brasil é latino, mas não é hispânico. Era só esse esclarecimento, pelo menos meia dúzia de pessoas vão se lembrar disso. Desculpe, Stephanie. Não, importantíssimo. Pode concluir. Importantíssimo esse esclarecimento, e eu falei para as pessoas, falei, olha, eles são uma comunidade já organizada, e por que não participar de uma família maior e pertencer a um movimento que já está em ação? Então, vamos todos ser um, porque para o americano, do México para baixo, nós somos todos também o mesmo povo. Não, aí já é outra coisa, aí já é outro pepino, isso é verdade. A generalização pelos americanos é cruel, então que a gente se una e tenha mais poder. Eu ia até, antes de começar a rodada de perguntas, eu ia dar um exemplo. Quem vive no sul da Flórida, como eu vivo há 31 anos, tem uma experiência de educação política de imigrante excepcional, que são os cubanos. Nenhuma outra comunidade nos Estados Unidos, nem irlandeses, com todo o seu poder da história, nem os italianos, que ocuparam a Nova Inglaterra durante muito, nenhuma comunidade nacional vinda de um outro país imigrante conseguiu traduzir a sua força em poder político como os cubanos, e fazendo isso de uma maneira baseada na solidariedade, na defesa inquestionável dos seus interesses e na construção de poder político. Poder político. Tá? Um poder político tão impressionante que mesmo a população cubana nos Estados Unidos não sendo nem essa coisa monstruosa, eles têm uma capacidade de influência política, uma presença em Washington, bom, senador Marco Rubio, candidato a presidente e uma das grandes estrelas do Partido Republicano. Gostem dele ou não estou aqui no papel de gostar nem de desgostar, apenas de reconhecer o que é a realidade. Vamos às perguntas, minhas coisas lindas e queridas. Vamos lá. A primeira pergunta é chutar o pau da barraca. Depois do Covid-19, na sua opinião, Trump está reeleito de qualquer jeito? Vai ser um páreo duro? Calma, a pergunta não acabou. Trump está reeleito de qualquer jeito? Vai ser um páreo duro? Ou dessa vez Trump pega o boné e volta para casa, porque nós vamos ter Joe Biden como presidente? Eu começo com você, Eduardo. Olha, eu acho que a eleição é decidida pelo Covid-19, como está todo mundo vendo, que mudou tudo. O Covid-19, por exemplo, antecipou a derrota do Bernie Sanders, tirou ele, e mudou a cara da campanha. Lá no meu programa mesmo, nos 2 programas de rádio que eu faço, eu não falo mais tanto de política, porque como Massachusetts é um dos focos de contaminação, a gente tem que falar de Covid. O que vai contar para essa eleição, na minha humilde opinião, é o seguinte: a relutância do Trump de iniciar os processos no início, lá atrás, quando ele falava que o Covid-19 era um hoax, era um boato dos democratas contra ele, que o impeachment foi um hoax e o Covid-19 é um hoax. Teve gente do próprio governo dele que falou no CPAC que é mais uma vez os democratas tentando pegar o presidente. Agora mesmo saiu uma pesquisa da Columbia University, que recebe dinheiro de conservadores, de democratas, dizendo que se o Trump tivesse feito alguma coisa uma semana antes, 36 mil vidas seriam salvas, e 2 semanas antes, 54 mil vidas. A relutância do Trump de trabalhar junto com a Organização Mundial de Saúde, os tweets do Trump elogiando a resposta inicial da China, tudo isso vai ser usado. Inclusive o que o Trump está falando agora de fazer comício lotado de gente, e o povo não quer fazer. Eduardo, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Sim, claro. Bruno, você acredita
que a memória curta do eleitor tem essa extensão, ou ele vai decidir o voto pela simpatia mesmo, na hora H, uma semana ou um mês antes, e se ele realmente não tem essa preocupação com a historicidade política do ano, ele fica com Trump ou não? Qual é a sua opinião? Eu acho que o Trump ele vai conseguir levar toda a base republicana para votar para ele sem dúvida nenhuma. Okay? Quem é republicano, roxo de carteirinha, vai votar para o Trump, não vai votar para o Biden. O que ele precisa fazer? Ele precisa da base e ele precisa de um percentual bom dos independentes. Como ele conquista os independentes? Peraí, eu não vou deixar vocês quietos agora, não. Como ele conquistaria os independentes se tradicionalmente os independentes têm uma tendência meio rebelde e uma tendência de prestar atenção na história? Porque o que mais importa para os independentes é a economia. E eles vão olhar para como estava a economia pré-Covid. Eles não vão olhar como estará a economia em outubro? Eles vão dar um grande desconto, na minha opinião. Antes do Covid, estava melhor do que já esteve em muitos anos, em muito tempo. Isso ninguém pode negar. Então, eu creio que os independentes vão falar assim, olha, eu estava, independentemente de Covid, numa situação muito melhor financeiramente falando do que antes. E isso tem a ver com as políticas do Trump, isso tem a ver com a forma do Trump fazer as coisas. Então, você acredita que vai ser dado a ele um novo crédito, descontando o Covid, que esse eleitorado vai achar que ele não teve culpa nenhuma? Com certeza. Eu creio que eles vão não vai ser fácil, ele não vai ganhar, né? Quando você fez a pergunta, você falou de uma forma assim, ele vai ganhar facilmente, não sei como você falou. Não vai ser facilmente. Mas na minha opinião, ele ganha novamente. Obviamente, se ele não fizer nada muito grave até a eleição. Mas eu creio que ele ganha novamente. E se tratando de Donald Trump, é quase impossível ele não fazer algo muito grave todos os dias. Mas tudo bem. Margarete, o que é que você tem para dizer para Bruno em defesa de seu candidato Joe Biden, que está, às vezes, preocupando os seus eleitores por dormir no pódio? Olha, eu acho que a eleição não está definida, nenhum dos partidos pode contar com a vitória nesse momento. Há uma diferenciação de campanha muito grande, mudando de corpo a corpo agora para uma campanha. É claro que o atual ocupante da Casa Branca está utilizando todo a estrutura de governo a seu favor. Eu acabei, por exemplo, de receber uma carta, depois que eu recebi o cheque de $1.200 de estímulo econômico, eu recebi agora pelo correio uma carta, né, comunicando sobre esse ajuda como se fosse diretamente uma concessão, um presente deste ocupante neste momento da Casa Branca. Então, essa utilização da estrutura e do poder do governo, né, realmente é pesado, que trabalhar mais, mas a gente não pode deixar de esquecer que o que define as eleições são os estados dentro do colégio eleitoral, os mesmos estados que fizeram com que os democratas perdessem as eleições passadas. Hoje, os democratas estão... Quer dizer, você se refere aos 3 estados... Muito interessante. Desculpe, Margarete, você se refere aos 3 estados azuis, Wisconsin, Pensilvânia e Ohio, que votaram em massa para as 2 eleições de Obama, mas que flip-flop e permitiram a eleição de Trump e reeleição? E numa eventual reeleição? Você acredita que esses estados voltarão a ser azuis? Né? Estão colocando poder.
Perfeito. Esses estados serão novamente fundamentais, por isso o programa dos democratas que chama 2020, que é um investimento muito grande de trabalho nesses estados, de trabalho, o mesmo trabalho que a gente procura fazer de educação política dentro da comunidade brasileira, os democratas estão buscando fazer nos chamados swing states, e realmente é esse trabalho que vai ser o definidor da eleição. Nós sabemos que os democratas ganham na Califórnia, os democratas ganham em Massachusetts, os democratas ganham em Nova York. É claro que a gente precisa trabalhar, mas o trabalho principal e fundamental para definir as eleições será no swing states. E o Covid-19 vai ter um papel muito grande, porque a gente ainda não viu como realmente está o impacto dessa crise de saúde nesses estados. A gente só vai saber isso daqui a um mês, com certeza, e ver como isso vai se posicionar, qual o impacto com relação às eleições presidenciais e também se as eleições poderão ser feitas pelo correio ou não, que é um grande embate hoje, que a gente aprova uma legislação para permitir que quem quiser votar pelo correio, possa votar pelo correio, e que cada cidade mande esses balões pelo correio. Essa gente amplia a participação, mais chances, eu acredito, que os democratas têm de ganhar a eleição. Com licença agora, olha, gente, eu organizei essa pergunta de maneira que um cidadão neutro, o jornalista, falasse, o Bruno, que é um candidato republicano, e a Margarete, que é uma política democrata. Eu não posso seguir dessa forma, senão nós vamos chegar até às 11 da noite, meia-noite. Adoraria estar com vocês, mas a gente tem um certo respeito pelo horário aqui. Nós já avançamos, vamos avançar um pouquinho mais, porque eu tenho uma pergunta para a Stephanie, uma pergunta para a Valéria, e depois nós vamos ter a batata quente final, e eu quero saber que nome que o Eduardo vai batizar, porque a partir de hoje ele disse que todo batata tem que ter uma correspondência gastronômica. Então, já que ele deu a ideia, quem pariu Mateus, que balance, ele que vai dar o nome no final. A pergunta para você, Valéria, é o seguinte, a pergunta veio de 2 ou 3 pessoas. Aqui eu quero pedir desculpa, a quantidade de perguntas escrevidas é muito grande, é óbvio que eu não tenho condição de perguntar a todas, então eu quero agradecer à produtora Andréa Viana, que está compilando, fazendo um trabalho maluco aqui para poder juntar, e chegaram 3 perguntas que falam da importância essencial do associativismo para se construir uma base política dos brasileiros aqui. A sua opinião, Valéria? É fundamental o associativismo. Mas, voltando um bocadinho ao que a gente falou antes, o associativismo tem que ser visto de uma forma abrangente. Tem que incluir outros grupos, outras pessoas. O Bruno falou mais cedo de uma coisa que é fundamental e que tem que ser a base do associativismo no exterior. Nós começamos no associativismo dentro das comunidades brasileiras, com associações, com CRBE, com Conselho de Cidadãos, com todo esse grupo que a gente conhece, que nós vamos nos comunicar na nossa língua. Mas a gente tem que extrapolar para o associativismo local, para as associações locais, para as entidades locais que estão servindo as comunidades sem bandeira. E depois disso, a gente precisa passar para os Community Advisory Groups, que não vou nem tentar traduzir isso. Por exemplo, eu sou parte do Community Advisory Group Affordable Housing do meu condado. Não, a gente pode traduzir como conselhos comunitários de aconselhamento em várias áreas. Você faz parte do housing, né? Isso, de moradias, casas populares, casas acessíveis para o povo. Acessíveis, exatamente, do condado de Marinho. A maior parte da política não é feita, é influenciada por pessoas que não são eleitas. Então, tem os cidadãos eleitos para os cargos. As associações, as comissões, os comitês, os grupos de aconselhamento, todos esses, os cidadãos eleitos vão ouvir todas essas pessoas, e quando você é parte de um grupo, de um commission, de um committee da sua cidade, da sua localidade, é uma primeira forma de ser ouvido. Então, eu acho que a gente começa no associativismo brasileiro, no associativismo local, com outras etnias e outros grupos e americanos, passamos para esses grupos de aconselhamento para políticas públicas locais. Todas as cidades têm seus
grupos de aconselhamento em diversos, de parques e recreação, até como o meu, que a gente acabou de mandar um documento de quase 200 páginas para o governo federal, porque o Condado de Marim recebe dinheiro do governo federal para casas acessíveis. Então, a gente precisa trabalhar nesse nível também. Tudo que a gente precisava. Então, o associativismo é fundamental nisso. Outra coisa que é fundamental é a gente deixar de ser invisível. Os brasileiros precisam responder os censos, dizendo que são brasileiros. Essa é a pergunta que eu ia fazer para a Stephanie. Não faça isso comigo, não. Já Espera entrei. aí. Então, me dá um tempinho aí. Stephanie, habilite seu microfone, por favor. A pergunta é para você. Essa pergunta veio da Beatriz Ficacariello, está guardadinha aqui para o final, que é o seguinte. Dentro de todo esse esforço, de toda essa mobilização, será que o Censo 2020, que está fazendo uma campanha muito intensiva, sendo pela primeira vez uma campanha muito grande, voltada para as comunidades brasileiras do país inteiro, não é absolutamente essencial, Stephanie, participar do censo, responder o censo e marcar lá brasileiro? Carlos, essa pergunta caiu certíssimo, porque na cidade de Everett a gente tem quase 60 mil pessoas, porém, de acordo com o censo anterior, nós só temos 46 mil. E por estarmos com menos de 50 mil habitantes, várias das ajudas que a gente precisava agora para poder estar assistindo a comunidade com o Covid-19, a gente não tem, porque a gente não tem 50 mil pessoas. E, na verdade, a gente tem 60 mil pessoas, mas no papel a gente tem 46. Se a gente tivesse 50 mil... E o que importa é o papel. E o que importa é o papel, né? Se tivesse 50 mil habitantes, a gente teria acesso a fundos, inclusive, para ajuda de aluguel e várias coisas que a gente está precisadíssimo agora como uma cidade. Então, o que eles têm feito é olhado para essas comunidades que estão mais difíceis de serem contadas e fazendo um trabalho pesado para estar mobilizando a elas. Você tinha uma pergunta? Não, eu tenho que só fazer a referência do que Valéria falou sobre a questão da visibilidade, da responsabilidade de responder o censo, como você falou, e eu tenho que fechar agora pedindo a cada um de vocês o seguinte: em um minutinho, mas é um minutinho que eu vou contar aqui, hein? Faz isso comigo não. Em um minutinho, eu quero que você fale diretamente, olho no olho, com o brasileiro que está nos acompanhando, e são muitos que estão nos acompanhando até essa hora, interessados nesse tema que muita gente diria, esse batata quente não vai dar ibope nenhum. Eu não tenho muita certeza disso, não. Eu acho que está dando já o ibope aqui, graças aos compartilhamentos de vocês e ao interesse real que existe, e eu acho que o brasileiro não tem a oportunidade de ver vocês, políticos que estão atuando, um jornalista sério como Eduardo, educando, explicando. Se eu fosse perguntar o que tem aqui, gente, dava para ficar 5 horas no ar. Não vou fazer isso com vocês, mas eu vou arranjar um jeito de encaminhar para vocês todas essas perguntas que vieram aqui, para, se vocês tiverem essa possibilidade, responder diretamente às pessoas. Estou falando com os candidatos, viu, Eduardo? Estou falando com você, não. Você já tem pepino demais. Então, em um minuto, fale para esse eleitor, esse brasileiro, seja ele documentado, indocumentado, eleitor, não eleitor, mostre para ele porque é importante participar, não importa de que forma, seja se candidatando, seja carregando uma bandeira, carregando uma placa, ajudando a botar selo no envelope, não importa. Então, 1 minuto de tete a tete com o eleitor brasileiro, e eu começo com Margareth Shepard. Inicialmente, eu quero agradecer a esse eleitor todo o suporte que ele tem me dado durante a minha carreira política e dizer que continue me acompanhando, porque eu vou estar dando todas as informações, como sempre, não apenas as informações dos candidatos democratas, mas também dos candidatos republicanos. Nós lançamos na eleição passada uma cartilha e esse ano, com certeza, a gente vai estar também trabalhando com o aprimoramento dessa cartilha e buscando passar todas as informações. Seu microfone falhou, minha querida. Eu trabalho juntamente com o Stephanie. Desculpe, acho que seu microfone teve uma falhazinha. Eu trabalho muito junto. Seu microfone deu uma falhazinha, Está aberto Margareth. o microfone, cara. Desculpe, hein? Ok. Desculpe. Então, a gente vai estar
Não, prova. Então eu passo para, já que você falou, Então, Stephanie, eu falo para Stephanie. Então, brasileiro, apareça, de qualquer forma que você possa, apareça. Nós estamos sendo assistidos a todos os momentos. A partir do momento que você é contado, a partir do momento que você é uma voz, a partir do momento que você se envolve, você tem poder de exigir. Então, apareça. E não só eleição presidencial, mas nós temos eleições estaduais, e o que o governo federal não tem feito, a gente pode fazer estadualmente, se você participar aqui nesse momento. E esteja engajado, você conta, se envolva. Muito obrigado. Eu vou tentar voltar para a Margarete agora, para ela poder concluir. Pode concluir, Margarete. Olha, concluindo, né, me acompanha aí nas mídias sociais. A gente vai estar passando todas as perguntas, WhatsApp, mensagem, whatever que for fácil para você. Vamos aí participar desse processo. Você é a pessoa mais importante durante esse período eleitoral. Muito obrigado, Margarete. Valéria Sassi. Olha, eu queria dizer a todos os brasileiros, vote de acordo com seus interesses. Vote, principalmente a mulher imigrante. Vote no que te interessa. Lembra da Michelle Williams, quando recebeu o Golden Globe? Você pode usar o poder do seu voto para mudar o seu futuro. Run for office. Vai, entra na política, tenta, não importa se não foi eleita da primeira vez, se não foi eleita da segunda. O processo por si próprio é muito fantástico, porque mulheres são muito mais eficientes quando são legisladoras, de acordo com o estudo do Reino Unido. As mulheres governam melhor, de acordo com The Cut, The New York Times. Então, é a nossa chance agora. Aqui é muito mais fácil concorrer. Vocês têm tudo o que precisa. Falem comigo se tiverem dúvida. Run for office. E os brancos americanos, anglo-saxões, heterossexuais protestantes já estão representados, já têm sua voz. Precisamos ter nossa própria voz. Você, imigrante, tem tudo que é necessário para isso. Bruna Portiliati. O que eu deixaria aqui para todos que estão nos assistindo é que eu creio que nós estarmos nos Estados Unidos, primeiramente, nós temos que entender que é uma oportunidade. Eu acho que não é um direito que todos têm de estarmos aqui, de sermos cidadãos, de podermos ou não sermos cidadãos, mas estarmos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que chegou a hora de nós reconhecermos de que nós temos que também contribuir. Tem um ditado, tem um quote do Winston Churchill, que ele diz que nós ganhamos a vida com aquilo que nós recebemos, mas nós fazemos a vida com aquilo que nós damos, não aquilo que nós retribuímos para as pessoas. E esse é o motivo pelo qual eu estou concorrendo. Eu sempre, toda a minha vida, estive envolvido de uma forma ou de outra em ações sociais, sempre tive um desejo de servir, de estar com pessoas, de armar pessoas, de servir pessoas. E eu creio que nós, como comunidade, temos que ter essa perspectiva de uma reciprocidade, de doar, de dar de volta, de sermos gratos a tudo aquilo que nos foi dado nessa terra super abençoada. Por muito tempo, eu olhei e esperei com que certas coisas fossem feitas por mim. Eu olhei como empreendedor e falei, pô, isso aqui poderia ser um pouco diferente. Pô, essa taxa não poderia ser um pouco mais baixa, é muito alto. Esse impact fee, esse custo, essa burocracia para fazer certa coisa. E agora eu olho e falo assim, eu creio que depois de ter vivido aqui por um certo tempo, de ter aprendido o sistema, de ter estudado ciência política, de entender a comunidade, entender as necessidades, por que não eu? Por que somente esperar com que os outros façam as coisas e continuamente ficar esperando com que os outros façam e nós ficarmos desapontados porque eles não fazem? Vamos entrar na arena, vamos fazer, vamos molhar os nossos pés também e vamos contribuir. Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito concorrendo para uma posição para você poder servir, mas pode ser feito também, se você não quer concorrer, em ajudando aqueles que querem te representar. Ajudando de diversas formas, como o Carlos falou, você pode ajudar segurando uma placa, você pode ajudar com seus talentos, com seus treasures, com a sua contribuição financeira. Diversas formas tem que a nossa comunidade brasileira pode estar junto, contribuindo e engajada. Então é isso que eu deixo para todos vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo também com os nossos amigos aqui.
Bom, eu vou finalizar, eu vou voltar para agradecer a vocês, dar um boa noite, mas eu vou finalizar com o Eduardo, que tem a obrigação não só de falar com o eleitor olho no olho, mas também de dizer qual foi o correspondente gastronômico que ele encontrou para o batata quente dessa quarta-feira. Vamos lá, Eduardo. Olha, Carlos, eu podia brincar com essa questão da batata, falar batata baroa em nome do filho do Trump, ou então batata inglesa por causa da língua inglesa na eleição, mas eu vou criar uma. A batata quente que vai resolver a eleição é a batata ao molho de corona, porque o coronavírus tem tudo a ver com a eleição, é o que vai determinar quem ganha em novembro ou não. Nós, nessa terra, Carlos, somos contados em várias coisas. Quando a gente vai num local que tem um marcador, a gente é contado. Quando a gente bate o ponto, a gente é contado. Mas o número que conta mesmo para ter mais tradutores dentro das cortes ou ter mais medical interpreters dentro dos hospitais é o censo. Nós já tivemos na comunidade em 2010 o absurdo de pessoas promovendo o boicote ao censo. Isso é o maior absurdo, porque a forma da gente contar numa cidade como Framingham, como Everett, é responder ao censo. Existe lei que fala que 72 anos tem que se passar até que alguém de dentro do governo federal possa falar sobre as informações que estejam no censo. Então, não precisa ter medo de responder ao censo. O censo não só ajuda você, mas ajuda os irmãos hispânicos, os brasileiros que não falam inglês, quando vão no hospital. Então, responder ao censo é muito importante. E participação política aqui, eu acho mais fácil a gente ver o retorno da participação política aqui, porque aqui tem menos corrupção, tem menos interferência do que no Brasil. Recrie a sua história de participação política aqui, faça parte de grupos, pergunte, queira saber como funciona o colégio eleitoral, que é complicadíssimo. Estude sobre por que a eleição nos Estados Unidos é dia de semana. É um absurdo ser numa terça-feira, num momento que a gente escolhe o líder da nação. Se vira no seu trabalho para estar aqui, porque nós vamos estar até as 8 horas da noite aqui. Isso é lá de trás, já devia ter mudado há muito tempo. Ou seja, se interesse por saber o que é bom, mas também o que é ruim. Nem tudo que está nessa terra é bom e você precisa se interessar para conhecer mais sobre isso. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Margarete, Valéria, Stephanie. Foi uma honra estar com vocês. É um orgulho para mim, como brasileiro, que sou americano também, mas não tem como negar brasileiro primeiro, que vivo aqui há muitos anos e vejo que nós temos uma qualidade intelectual e uma qualidade entusiástica maravilhosa. Não importa de que partido você está ligado, não importa nada. O que importa realmente é saber que a comunidade brasileira nos Estados Unidos ela pode sim ser extremamente bem representada e a prova disso são vocês que estão aqui essa noite e vocês que nos acompanharam. O Batata Quente volta na segunda-feira com um tema completamente diferente. Nós vamos falar da grande revolução que está acontecendo no mundo das artes plásticas, artes visuais em geral, com grandes experts do Brasil, dos Estados Unidos, falando sobre o que vai acontecer com as artes depois da pandemia, do Covid-19, de todas essas revoluções que não são mais RPM por minuto, são revoluções por segundo. Meninos e meninas, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe vocês e até mais. Um abraço a todos. Ótima noite. Ótima noite a todos. Tchau, boa noite. Boa sorte, Bruno. Obrigado.